Como dois aviões podem decolar simultaneamente na mesma pista? Às vezes, só um incidente bizarro evidencia as fragilidades de um sistema de segurança. Essa história que vou contar exemplifica isso. Fique ligado. Essa história ocorreu em 7 de março de 2020, às 9h48 horário do leste, no Aeroporto Internacional Lester B. Pearson, em Toronto, Canadá. Para entender como esse incidente ocorreu, primeiro precisamos explicar um pouco sobre o layout do aeroporto. O aeroporto possui 5 pistas, ligadas por pistas de táxi e pátios. Ao sul do aeroporto, há 2 pistas paralelas, 06 esquerda, direita e 24 esquerda-direita. No centro, há mais 2 pistas paralelas, 15 esquerda-direita e 33 esquerda-direita. No lado norte, há uma pista única, 05, 23. Vou contar um incidente que ocorreu na pista 06 esquerda, mas o fato de que tanto a pista 06 esquerda quanto a pista 05 estavam em uso ao mesmo tempo vai ter um papel importante aqui. A torre de controle de tráfego aéreo fica no centro do aeroporto. Assim, os controladores da torre terão ótima visão de todo o aeroporto. Mas isso também significa que algumas partes das pistas ficam bem distantes deles. Para ver o que ocorria lá, eles precisavam usar binóculos às vezes. Na torre, há 9 estações para controladores de tráfego aéreo. Durante o incidente, 4 estavam ocupadas. 2 desses controladores estavam ocupados gerenciando todos os movimentos no solo nas pistas de táxi e pátios. Um fornecia autorizações de controle de tráfego aéreo na frequência de entrega, enquanto outro controlador cuidava das decolagens e pousos. Esse controlador estava sentado na estação de trabalho da posição de controlador norte. Isso significava que ele via claramente a pista 05, 23 e as pistas centrais. Pistas 15 esquerda, direita e 33 esquerda. Direita eram normalmente controladas pelo controlador da Torre Norte. Mas no momento do incidente, a quantidade de movimentos no aeroporto, como decolagens e pousos, era considerada moderada e às vezes leve. Isso significava que o controlador atuava em posição combinada. Isso significava que ele assumia a carga de trabalho dos controladores norte e sul. Como as pistas 06 esquerda e 05 estavam em uso, para que esse controlador visse o que ocorria na pista 06 esquerda e autorizasse lá, ele precisava ficar em pé em sua estação, girar 180 graus e olhar sobre os colegas. Isso normalmente não era um problema, pois ele tinha boa visão dali e era algo comum para eles. Controladores de tráfego aéreo usam diversas ferramentas e sistemas de alerta para melhorar sua consciência situacional. Informam o que está acontecendo em sua área de responsabilidade e também os alertam, caso algo esteja prestes a dar errado. Um desses sistemas é o RINCAS, sigla para Sistema de Monitoramento de Incursão em Pista e Alerta de Conflito. O RINCAS faz parte do novo Sistema Avançado de Controle e Orientação de Movimentos na Superfície, ou ASMGCS. Esse sistema reúne informações de várias fontes diferentes, incluindo o radar de solo, mas também os sistemas de transponder ADS-B instalados nas próprias aeronaves. Isso deveria ser bem melhor que os antigos sistemas de alerta, que dependiam só do radar de solo. E por causa disso, gerava muitos alertas falsos e não era muito confiável. O RINCAS opera com 2 tipos de alerta, estágio 1 e estágio 2. Como mencionei antes, ele utiliza o radar de solo e o status do ADS-B da aeronave para determinar onde as aeronaves estão e se estão em conflito umas com as outras, como, por exemplo, se estão compartilhando uma pista. Mas ele também leva em consideração se essas aeronaves estão no ar ou não, ou quão rapidamente elas estão se aproximando uma da outra. Para determinar qual tipo de aviso, se houver, ele vai emitir. O estágio 1 é acionado quando o RINCAS identifica 2 ou mais alvos na mesma pista simultaneamente. Este é apenas um alerta gráfico na tela
não possui nenhum elemento sonoro e é inibido. Quando o Rincas detecta que um dos alvos, o que está à frente, está se afastando do outro alvo com mais de 50 nós. O alerta de estágio 2 é visual na tela e também sonoro, para alertar o controlador sobre possível situação grave. Agora, o alerta de estágio 2 é emitido quando um alvo é percebido à frente de uma aeronave que está acelerando para a decolagem com uma velocidade superior a 20 nós. Esse alerta é inibido se o alvo à frente estiver acelerando e se afastando do alvo que está atrás, porque isso será visto como uma aeronave decolando e assim não representa ameaça. Ambos os avisos são inibidos se qualquer um dos alvos for detectado no ar, ou seja, em voo, porque este é um sistema de aviso de colisão em solo. Isso nos leva à próxima parte interessante: como as aeronaves detectam que estão em voo. E quando elas enviam essa informação através do ADS-B, quase todas as aeronaves modernas da categoria de transporte possuem algo chamado interruptores de peso no trem de pouso, e esses estão conectados às suas unidades de referência inercial de dados de ar. Quando a aeronave decola, os interruptores de peso do trem de pouso detectam que ela não está mais no solo, e eles enviam os sinais através das unidades de referência inercial de dados de ar para o transponder e para fora via ADS-B, informando: agora estou no ar. Esses sistemas costumam ser bons e confiáveis, mas já falharam em algumas situações. E como toda a ideia de a aeronave enviar seu status de estar no solo ou no ar era para começar a ativar o sistema TCAS para destacar potenciais conflitos e colisões no ar, o sistema precisava ter algum tipo de salvaguarda. Por isso e pela necessidade de redundância, também foi decidido que essas aeronaves incluiriam um sistema que detectaria se a aeronave atingisse uma velocidade mínima de 100 nós. E se isso acontecesse, enviaria um sinal de no ar, não importando o que os interruptores de peso no trem de pouso estivessem indicando. E isso vai se tornar importante aqui. Agora, no dia do incidente, o tempo estava realmente bom. Havia poucas nuvens altas, ventos leves, ótima visibilidade e temperatura de menos 5 graus Celsius. O controlador havia começado seu turno às 6h15 da manhã e havia passado por várias posições diferentes de controlador até às 9h30. Ele assumiu a função de controlador da torre. Como o tempo estava bom, ele utilizou algo chamado regras de separação visual aplicadas pelo piloto entre as aeronaves em decolagem. Isso significa que cabe aos pilotos da aeronave que está atrás manter a separação visual entre ela e a aeronave à frente após a decolagem. E ao fazer isso, o controlador poderia economizar muito tempo. Por quê? Usar as regras normais de separação aplicadas quando o tempo está menos favorável aumentaria bastante a distância entre cada aeronave que decola. Esse tipo de separação reduzida só é permitido se não houver risco de turbulência de esteira para a aeronave seguinte. Isso ocorre quando uma aeronave grande ou pesada decola, pois ela gera vórtices de esteira muito fortes atrás da asa, que podem ser perigosos. Se uma aeronave grande decolar, será preciso aumentar a separação de qualquer jeito. Se a aeronave for pequena, isso não será um problema, e as decolagens podem ser bem próximas. Agora você pode se perguntar: por que é tão importante manter as decolagens tão próximas, essas aeronaves tão perto umas das outras? Mas o que você precisa lembrar é que, se um controlador conseguir economizar alguns segundos em cada decolagem, isso significa que ele pode realmente liberar várias aeronaves a mais em qualquer hora específica. E isso significa menos atrasos para os passageiros, menor tempo em solo para as companhias aéreas, o que, no final das contas, economiza muito dinheiro. Então, isso é algo que qualquer controlador de tráfego aéreo profissional está tentando alcançar agora, quando as regras de separação visual aplicadas pelo piloto são aplicadas, o controlador só pode autorizar a decolagem da próxima aeronave após a anterior já estar no ar. Os controladores vão perceber que a aeronave está no ar quando ela iniciar a rotação, porque sabem que os pilotos já ultrapassaram a velocidade de decisão V1 e estão comprometidos com a decolagem.
A maioria dos controladores experientes já aprendeu onde os diferentes tipos de aeronaves normalmente começam a rotacionar na pista. E quando veem que essas aeronaves estão passando por essa parte da pista, eles podem iniciar a autorização de decolagem para a próxima aeronave. Porque eles sabem que dar a autorização de decolagem e ter a aeronave lendo essa autorização de volta vai levar alguns segundos, momento em que a aeronave anterior já estará bem no ar. Antes de falar sobre o incidente sério, quero compartilhar rapidamente uma mensagem do meu patrocinador que viabiliza este conteúdo para vocês. Quer ficar mais inteligente vendo ótimos documentários de grandes cineastas? Então acesse curiositystream.com, a Netflix para fãs de documentários. É um dos meus serviços de streaming por assinatura favoritos, com milhares de títulos não ficcionais de alta qualidade disponíveis. Curta novos programas semanais sobre natureza, ciência, história, esportes e mais. Assisti recentemente a excelente série documental Zenith, Avanços na Exploração Espacial, que aborda avanços em tecnologia de foguetes e satélites. Você deveria conferir. O Curiosity Stream está disponível em quase todos os dispositivos de streaming no mundo e custa menos de $20 por ano. Como assinante, use o link curiositystream.com/MentorPilot e o cupom MentorPilot na descrição abaixo. Você terá um desconto incrível de 25%, pagando apenas $14,99 por ano. Custa só $1,25 por mês, um ótimo valor pelo que oferece. Obrigado, Curiosity Stream, pelo patrocínio. Agora voltamos ao vídeo. Às 9h48 após o controlador ATC assumir o posto na torre, um Embraer 190 da Air Canada, com 83 passageiros, 2 comissários e 2 pilotos, se prepara para decolar na pista 06 esquerda. O controlador de torre autoriza a aeronave a entrar na pista e decolar. Os pilotos do Embraer avançam as alavancas de empuxo para a decolagem e a aeronave acelera na pista. Quando o Embraer ultrapassa 50 nós, o sistema ADS-B dentro da aeronave envia um sinal para o sistema RINCAS na torre de controle, avisando que agora está no ar. Como falamos antes, isso ocorre bem antes da aeronave realmente decolar. Ela ainda vai continuar acelerando por mais alguns segundos, mas agora já aparece como no ar na tela do RINCAS. Enviar o sinal de decolagem a 50 nós é bem antes do que a maioria das aeronaves, que faz isso a 100 nós, mas ainda está dentro do permitido, de acordo com as regras atuais. Agora, enquanto isso acontece, e o Embraer continua acelerando pela pista, o controlador de tráfego aéreo autoriza outra aeronave da Air Canada, um Boeing 777, com 345 passageiros, 2 pilotos e 12 comissários, prontos para alinhar na pista e aguardar autorização de decolagem. O Boeing 777 é bem maior que o Embraer 190 que decola à frente, então a turbulência de esteira não será problema. Os pilotos alinham o avião na pista e se preparam para decolar assim que autorizados. No Embraer 190, tudo parece normal agora. E quando o controlador vê que o Embraer está passando pelo ponto na pista onde ele tem bastante confiança de que o avião está prestes a decolar, o controlador começa a emitir a autorização de decolagem para o Boeing 777 que está atrás deles. Os pilotos do 777 confirmaram e avançaram as alavancas de empuxo, iniciando a rolagem de decolagem. Agora, ainda haviam um Embraer à frente, mas estavam confiantes de que ele decolaria em breve. Aqui, pode haver algumas diferenças entre as regras na América do Norte e as regras que se aplicam a nós aqui na Europa, porque eu não teria permissão para iniciar minha rolagem de decolagem a menos que a aeronave precedente já tivesse decolado. Também há mais regras na Europa quando se trata da separação vertical necessária durante as partidas padrão por instrumentos. Assim, é improvável que essa autorização fosse emitida assim na Europa, mas no Canadá, na época, isso era comum. Ao autorizarem a decolagem do Boeing 777, o controlador de tráfego aéreo percebeu que não tinha mais nada para monitorar naquela pista. Ele retornou à torre, voltada ao norte para monitorar o tráfego de pouso na pista 05. Mas
Agora vem o problema. Porque, enquanto o controlador de tráfego aéreo estava dando a autorização de decolagem para o Boeing 777 atrás deles, os pilotos do Embraer viram uma ave grande passar logo abaixo da janela, ao lado do comandante. Ambos ouviram o impacto na aeronave, e o comandante temeu que a ave fosse sugada pelo motor esquerdo. E por pensar assim, ele imediatamente iniciou uma rejeição de decolagem. Isso aconteceu a 139 nós, que é apenas alguns nós abaixo da velocidade V1 de 146 nós. Portanto, o fato de o controlador de tráfego aéreo ter julgado a posição do Embraer na pista como estando próxima da decolagem é completamente compreensível. No entanto, agora o Embraer não está mais decolando. Ele vai parar na pista, à frente do Boeing 777 atrás deles. Os pilotos do Embraer seguiram os procedimentos padrão de rejeição de decolagem, incluindo o copiloto avisar o controle de tráfego aéreo sobre a rejeição. Enquanto ele fazia isso, o copiloto do Boeing 777 atrás também leu a da autorização de decolagem ao mesmo tempo. E como a potência de saída do rádio dentro do Boeing 777 era reconhecidamente mais forte do que o rádio do Embraer, isso mascarou completamente a mensagem do Embraer. Ou seja, não apenas o controlador de tráfego aéreo não ouviu que o Embraer estava rejeitando a decolagem, como também os pilotos dentro do Boeing 777 atrás deles não ouviram. Os pilotos do Boeing 777 iniciam sua corrida de decolagem e ainda veem o Embraer à frente. Mas eles ainda estão assumindo que ele está prestes a decolar. Julgar distância e velocidade de um objeto à frente enquanto você está em movimento é muito difícil. O controlador, por sua vez, observa a pista 05, com o tráfego de pouso se aproximando e o sistema RINCAS em sua tela. Não está emitindo nenhum tipo de aviso, porque o Embraer, mesmo já desacelerando, ainda está acima de 50 nós, o que significa que ainda está indicando o voo. O controlador da torre autoriza um de Havilland Dash 8 a entrar novamente na pista 06 esquerda para se preparar para a decolagem. Agora há 3 aeronaves na pista ao mesmo tempo, mas o RINCAS ainda não emite aviso, porque agora o Embraer está indicado como no ar, e o Boeing 777 acelerou para acima de 100 nós, o que significa que ele também está indicado como no ar na tela dele. O Boeing 777 segue acelerando na pista, enquanto os pilotos ficam cada vez mais preocupados com o que vem à frente. Porque, à frente deles, o Embraer reduziu a velocidade para bem abaixo de 50 nós agora, e está começando a quase parar completamente. Mas o RINCAS ainda não está ativando, porque agora o Boeing 777 aparece no ar, e o Dash 8 ainda não entrou na pista atrás deles. Quando o Boeing 777 atinge 127 nós, o comandante decide rejeitar a decolagem. Agora, a cerca de 5.000 pés, 1.650 metros, entre o Embraer e o 777, distância que está diminuindo rapidamente. Alguns podem perguntar, não seria mais lógico ou seguro o Boeing 777 apenas acelerar e decolar acima do Embraer nessa situação? E embora esse fosse o caso, se eles tivessem pausado o V1 antes, eles teriam percebido que isso estava acontecendo. O fato é que nessa fase da corrida de decolagem, não há tempo para tomada de decisões complexas. O piloto percebeu que a pista estava bloqueada à sua frente. Fomos treinados a rejeitar a decolagem acima de 80 nós. Basicamente, apenas em caso de pane de motor, incêndio no motor, dano severo ou se a aeronave estiver insegura ou incapaz de voar. Uma pista bloqueada pode ser considerada uma condição insegura ou impeditiva ao voo. De qualquer forma, é muito difícil julgar a distância até o obstáculo à frente nessas velocidades. Então, eu entendo completamente a decisão do comandante de rejeitar essa decolagem. Os investigadores do relatório final desse incidente também não contestaram a decisão do comandante de rejeitar. O Boeing 777 rejeitou a decolagem e o copiloto avisou o controlador de torre. O controlador de torre confirmou e se preparou para ajudar a tripulação do Boeing 777
após a rejeição da decolagem. E ele também começou a olhar para o céu, onde esperava ver o Embraer 190 decolando. Mas foi nesse momento que ele percebeu, para seu horror, ao olhar para a pista mais à frente, que o Embraer 190 também havia rejeitado a decolagem e ainda estava na pista. Naquele instante, os primeiros alertas do Rincas soaram na torre de controle. Primeiro, entre o Dash 8, que estava prestes a alinhar na pista 06 esquerda, e o Embraer no final da pista. Depois, entre o 777, que já desacelerava no meio da pista, e o Embraer. E, finalmente, entre o Dash 8 e o 777. No final, ambas as aeronaves conseguiram parar com segurança na pista, e o Embraer 190 recebeu autorização de táxi para sair da pista no final e então seguir em direção ao terminal. O Boeing 777 também saiu da pista quase no meio. Mas então, eles tiveram que aguardar na pista de táxi por cerca de 45 minutos para permitir que os discos de freio esfriassem, até que fosse seguro continuar. E depois disso, eles também seguiram de volta para o terminal. A investigação concluiu que o incidente foi causado por um fluxo de trabalho otimizado do ATC, junto à separação visual dos pilotos. Isso, junto com a colisão com pássaro que levou o Embraer a rejeitar a decolagem e a transmissão simultânea dos dois primeiros oficiais sobre a RTO, acabou mascarando a mensagem do Embraer e fez com que todas as partes envolvidas perdessem a consciência situacional. E isso, aliás, é algo que você pode reconhecer de um dos meus outros vídeos que eu fiz, que teve um desfecho muito pior. Confira acima. Esses fatores, somados ao fato de o Rincas não alertar o controlador de tráfego aéreo na fase crítica do incidente. Devido à forma como os transponders ADS-B a bordo da aeronave haviam sido programados, isso levou à emissão de um ATCI, um boletim de informação do controle de tráfego aéreo. Neste boletim, foi destacado que certos tipos de aeronaves, incluindo o Embraer, poderiam apresentar uma indicação em voo mais precoce. E que, por causa disso, alguns avisos poderiam não aparecer quando esperado. Também foram realizados alguns experimentos aumentando a velocidade em que a aeronave indicaria que estava no ar. Mas isso mostrou que, se isso fosse feito, poderia levar a uma taxa muito maior de avisos falsos. Isso poderia, eventualmente, levar o controlador de tráfego aéreo a parar de ouvir o Rincas completamente. No fim, foi o fator humano que salvou o dia. Os pilotos do Boeing 777 perceberam a ameaça e abortaram a decolagem, evitando que a situação piorasse. Se quiser ver um vídeo com situação parecida e desfecho pior, assista ao vídeo acima. Se quiser apoiar o trabalho que minha equipe e eu fazemos, considere se tornar apoiador no Patreon. Agradecemos muito e espero vê-lo em um dos meus encontros semanais no Patreon em breve. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau.